Oi gente, aqui tá o Luciano e hoje a gente vai falar dos melhores casamentos da história. Casamentos que deram muito certo, que são 5, e casamentos que também não deram tão certo assim, mas deveriam estar nessa lista. Então terão 5 de cada. O primeiro casamento vai ser o que não deu certo, que vai ser do rei George IV da Inglaterra com sua esposa Sofia. Isso aí. Esse foi um dos piores casamentos do mundo. O rei, depois dele ser coroado, a esposa dele morreu 3 semanas depois. Muitos dizem que ela morreu envenenada pelo próprio rei, por causa da feiura dela. Ele não gostou dela. Então, esse foi um dos piores casamentos. Agora, o segundo pior casamento da história. Meu Deus, como eu tenho que dizer, hein? Foi um pior. Foi do rei Dom Pedro I com Leopoldina. Mesmo assim, trouxe filhos, pelo menos. Trouxe o nosso Dom Pedro II, a nossa tão querida Maria da Glória, é porque ele tinha seus casos com a baronesa de Sorocaba, tinha uns casos com a Madame Sessetes, outros com a Domitila de Castro, a irmã da baronesa de Sorocaba. É isso aí, gente. Esse aqui foi um dos piores casamentos. E outro que foi um dos piores casamentos da história foi o casamento entre o rei Bom Rei Henrique da França e a rainha Margarida da França. O rei Bom Rei Henrique nasceu em 1553 e sua esposa também. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre os dois, eu vou fazer esses vídeos amanhã dos dois juntos. E também vamos falar de mais um casamento que deu errado. Outro casamento que deu tão errado. Pelo amor de Deus, hein? Esse casamento deu muito errado. Esse foi o casamento entre a rainha, foi o rei, foi Josefina e Napoleão Bonaparte. O casamento os dois se casaram em 1796, bem antes da coroação de Napoleão. E com isso, Napoleão não teve filhos com Josefina. Aí, o casal se divorciou em 1809 por conta das traições dela, da Josefina. Tipo, ela gostava de ficar no meio dos homens. Outro casamento que deu tão errado, mas tão errado, que foi o casamento que deu tudo errado, pelo amor de Deus. Foi do rei Luís XIII da Áustria, não, Luís XIII da França, e a rainha Maria Teresa da Áustria. Esse aí é um exemplo de pior casamento da história. Os dois só tiveram filhinhos, sabe, perto dos 40 anos. Eles tiveram filho perto dos 40 anos. Eles tiveram 2 filhos, o rei Luís XIV da França e o nosso tão querido Felipe, Duque de Bombom, que eu vou falar sobre ele. É porque ele gostava de homem, só isso. Então ele fala do Felipe, Duque de Bombom. Duque de Orleans, estou ficando doido. Outro casamento que
não deu certo foi o casamento entre... Outro casamento que não deu certo foi o da princesa Diana e o príncipe Charles. Esse casamento aí é um bom exemplo de casamento que não deu certo. E eles tiveram 2 filhos, o príncipe Henry e o príncipe William. E pelo menos esse aí, ó, foi um bom casamento. Os dois tiveram bons casamentos. Mas vamos falar dos casamentos que deram certo agora. O primeiro, era tudo para dar errado, mas deu certo. O casamento entre o Conde d'Eu e a princesa Isabel de Bragança. Isso aí, a filha de Dom Pedro II, junto com o neto do rei Luís Felipe I da França. Os dois, é claro, tiveram 3 filhos. Que nem adianta me lembrar porque eu me esqueci. Mas infelizmente eles tiveram 2 de seus filhos mortos na Segunda Guerra Mundial. Um morreu no meio da guerra e o outro eu não sei o que aconteceu. O primogênito ele se casou com a condessa tcheca. Como ela não era nobre, então a Isabel não aprovou o casamento. Aí mesmo assim ele se casou com a condessa da Tchecoslováquia. Outra pessoa que teve um casamento muito brilhante foi a rainha Elizabeth II da Inglaterra com o príncipe Philip. Isso aí foi um dos melhores casamentos. Mesmo os dois tendo poucos filhos, os dois tiveram dos melhores. Eles tiveram a rainha, quer dizer, a princesa Anne, o príncipe Charles, isso aí. E também tiveram o príncipe Edward e o príncipe Axel. O príncipe Axel, ele é conhecido depois do príncipe Charles. Porque o príncipe Charles é o filho mais conhecido da rainha. O príncipe Axel, ele se tornou depois do príncipe Charles. E por ser o filho preferido da rainha. Outro casamento que foi um dos melhores casamentos do mundo foi o casamento Foi um casamento que, meu Deus, marcou a história do mundo. O casamento que causou que um dos melhores casamentos foi de uma mulher chamada Maria Teresa. E adivinha com quem ela se casou? Luís XVI da França. Luís XIV da França. Isso aí. Maria Teresa com Luís XIV se tornou um dos melhores casamentos. Os dois não tiveram nenhuma discussão. Os dois tiveram filhos, mas Luís XIV traía de lá e eu não sei o que ela fez da vida. Eu sei que ela tinha uma esposa que ficou assim. Outro casamento que deu tão certo, mas tão certo, que foi o casamento entre o rei George III da Inglaterra com sua tão querida esposa, Sofia Carlota. Sofia nasceu em 1744 e para fechar o vídeo eu vou dar um casamento que deu muito certo de brinde,
que foi o casamento entre a Rainha Vitória e o Príncipe Albert. E esse casamento foi de 1840 até 1861. Durou mais ou menos 21 anos de casamento. E portanto, os dois viveram felizes para sempre. E então, gente, esse vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e fui!